Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24. Nossa mensagem está aí. Diz assim, vamos começar do início. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E vieram a Gileade, a terra baixa de Cádiz, também vieram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra. E ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequei, pelo que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas de diante da face dos teus inimigos e eles te persigam, ou que 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. E estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: Eis que eu sou o que pequei, eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas, que fizeram?
Seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse a Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos teus olhos. Eis aí bois para holocaustos, os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei, e disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Digam graças a Deus. Aqui, Israel necessitava de Davi, mas Davi falhou com Israel. Quantas pessoas perderam a vida? 70 mil pessoas. Se você olhar, por exemplo, dentro da sua casa, da sua família, do seu lar, tem pessoas que precisam de você. E se você não estiver bem, você vai olhar para dentro da sua casa e você vai ver que também lá não está bem. Alguns estão perdendo a moral, outros estão perdendo a família, outros estão perdendo a saúde, outros estão perdendo as finanças. Às vezes a pessoa não morre, como aqui, por exemplo, literalmente foi a vida que foi embora. Queira Deus que você não esteja tendo perdas realmente nesse sentido. Mas se você, aí alguns dizem assim, mas pastor, a vida não é de cada um e cada um não vai dar conta? Sim, a vida é de cada um e cada um vai dar conta dos seus pecados. Agora, nós que somos de Deus, nós precisamos ser a luz que brilhe para iluminar a vida de quem não está brilhando. Para iluminar a vida de quem está apagado. Mas na quinta-feira eu falei sobre um assunto aqui e eu estava dizendo para as pessoas: tem marido que não morreu, literalmente ainda falando, porque a esposa está diante de Deus por causa dele. Se ela sair da frente, o marido vai levar farelo. Vai perder a vida mesmo, não é perder bens, não. Como a mesma coisa, eu posso estar aqui porque alguém de Deus, pode ser que seja o missionário, o pastor Jaime, o pastor Luiz Fernando, outra pessoa, que esteja lá diante de Deus, intercedendo, que esteja na minha frente, para mim não ser consumido. Que foi o que Deus falou com Moisés: Moisés, sai da frente deles que eu vou consumir eles numa só tacada, de uma só maneira. E Moisés não saiu, porque se Moisés tivesse saído, todo Israel tinha perecido. E a mesma coisa, às vezes tem pessoas, como Davi não entendia, que ele era a luz para essas 70 mil pessoas que havia aqui que perdeu a vida. Elas dependiam da oração, da intercessão, da comunhão de Davi, da luz que havia em Davi, para que elas continuassem a brilhar. É a mesma coisa, às vezes você olha, por exemplo, vamos analisar da seguinte forma. Às vezes você vê
dentro da sua casa, quem tem parente que é crente aí? Ok, amém. Mas será que eles vão ser crentes se você deixar de ser? Porque eu já conheci aqui mesmo nesta igreja muitas pessoas que depois que elas partiram, a família todinha sumiu também da presença de Deus, é como se tivesse morrido. A pessoa morreu, foi para o céu com Jesus. E a família que frequentava a igreja, que estava aqui na igreja, desistiu da fé do caminho com Deus. Não caminhou mais. Então, quem é que ajudava aquelas pessoas a se sustentarem e a estar em pé dentro da presença de Deus? Era aquela pessoa que morreu. Olhe para cá. É igual, por exemplo, quando troca um pastor. Quem era o pastor que ajudava a pessoa a caminhar e ficar em pé? O pastor que estava, ele foi embora, a pessoa foi embora. Caiu também, desapareceu. É a mesma coisa. É aqui o nosso cuidado aqui com a nossa vida espiritual, pensa nisso. Olha, quem tem filho aqui, você ama seus filhos? Quem tem filho, levante a mão. Você ama seus filhos? Pense nos seus filhos antes de você fazer qualquer coisa. Se você o ama. Por quê? Porque se você não estiver bem com Deus, quem é que vai pagar o pato? Seus filhos. Porque se eles dependem de você para brilhar, se você não brilhar, eles vão estar apagados. E o que o diabo vai fazer? Vai colocar o laço neles. E vai prendê-los. E vai ficar procurando o lugar para batê-los. Como hoje, infelizmente, muita gente às vezes está já com um laço no pescoço, porque já está envolvido nas drogas, na prostituição, na fornicação, já está envolvido na pornografia, já está envolvido em tanta coisa. E o diabo não mata, porque ainda tem alguém de Deus ainda ali, vetando e impedindo que aquilo ocorra. Impedindo que aquilo vá adiante. Mas se essa pessoa de Deus, não precisa ela morrer não, porque aqui Davi não morreu espiritualmente, é que ele apagou-se, deu um apagão nele. Está que nem a luz aqui, né, da Celpa aí, todo dia vai embora. Deu um apagão em Davi. Na hora que deu esse apagão nele, o que aconteceu? 70.000 pessoas foram ceifadas por causa do apagão que deu em Davi. Olha para o seu vizinho e diz assim: cuidado, irmão. Se o diabo apagar a sua luz, você pode ter um prejuízo irreversível. Que Davi diz assim: Senhor, eu pequei e essas ovelhas, o que elas fizeram? Aquele povo não fez nada, mas aquele povo dependia de Davi. Aquele povo dependia de Davi. Esses tempos atrás, eu até falei aqui em quinta-feira, mas eu estava com a minha filha, ela estava grávida na época, e eu tive um sonho, e eu saí dela, já estava até ficando lá em casa, porque o marido dela trabalha, e ele deixou ela em casa, porque qualquer coisa, né, a gente socorreria e levaria. E está ali com a mãe e tal, eu estou aqui mais perto, moro aqui pertinho, então poderia socorrer mais rápido. E eu tive um sonho com ela. E eu não sei se o sonho é sonho. Não sei se era um aviso, o que era, mas simplesmente eu tive um sonho, levantei, fui direto no quarto que ela estava. E fiz a ela a seguinte pergunta: minha filha,
Caso você precise de um milagre, sozinha, entre você e Deus, você consegue? Ela olhou para mim e bateu com a cabeça que não. Eu disse, então sou eu que tenho que fazer aqui o papel de cobrir. Porque se eu não fizesse aquilo, poderia ter ocorrido qualquer situação, como de fato houve. Eu falei com a minha esposa, falei, quando é que vai ser o parto? Está marcado para tanto. Cadê o médico dela? Manda ela procurar o médico. Foi procurar o médico que tinha viajado. Procure outra pessoa e faça um ultrassom. Aquilo foi de Deus, irmão. Agora, se eu não tivesse ligado com Deus para poder Deus direcionar, dirigir, o que queria? Que a gente poderia ter perdido uma vida ou até as duas. É a mesma coisa que ocorre, que aconteceu aqui com Davi. Mas, o que o diabo fez? Preste atenção, olha para cá. O que ele fez e o que ele faz? Como é que ele trabalha? A primeira coisa que ele tem que criar é uma barreira, é apagar a nossa luz. É criar uma barreira entre nós e Deus, um obstáculo. Se você pegar aqui esse versículo de número 1, diz que a ira de Deus se tornou a acender contra Israel. Porque não era a primeira vez, também não era a segunda. Já tinha havido outras oportunidades que, por causa de uma pessoa, os outros estavam tendo problema. Você pode olhar e mais ou menos entender da seguinte forma, preste atenção. Nós somos um corpo, certo? Qualquer parte do meu corpo. Ontem, por exemplo, eu estava olhando aqui no cantinho da minha unha, e não sei o que foi quando dormi, essa noite, por exemplo, meu olho está aqui pulando aqui. Eu não sei se ele abriu, esfregou no travesseiro, não sei o que foi, sei que está dolorido. E no cantinho da unha eu tenho uma inflamação. E dói pra caramba. E todo o meu corpo sente. Mas você diz assim, mas é mole mesmo. Não, irmão, é porque dor é dor. E se não tivesse ferido, não doeria nada, eu não sentiria nada. Mas qualquer coisa que se eu tocar aqui, ou qualquer situação que bater aqui nos meus olhos, eu vou sentir a dor. Se não tivesse nada, não sentiria. Mas tem. A mesma coisa é a nível de igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Se todo o corpo não estiver bem, e tiver uma parte do corpo que não estiver funcionando, todo o corpo vai sofrer. Preste atenção, olha para o seu vizinho e diz assim para ele, se eu fosse você, depois disso que você está ouvindo, você deveria cuidar mais de mim. Você sofre. Todo o corpo vai sofrer. Se um não estiver legal, né, se uma parte do corpo não estiver bem, todo o corpo vai sofrer com aquilo. Né? Todo o corpo. Então, nesse momento, por exemplo, dentro do meu corpo, tudo está trabalhando para sarar o quê? Para sarar aqui o cantinho da unha que inflamou. Tudo é concentrado aqui. Tudo. Para poder sarar, porque tem que recuperar o corpo, tem que estar legal. É a mesma coisa da vida espiritual, irmão. A Bíblia mostra que ele incitou a Davi. Ele quem? Aqui não diz, mas lá em 2 Samuel, no capítulo de número 21, no primeiro livro das Crônicas, diz quem é que incitou Davi. E lá mostra claramente quem foi que incitou ele. Foi Satanás, não foi Deus. Deus se irou com Israel, mas quem incitou a Davi foi Satanás. A ira de Deus se acendeu por causa de Davi ter deixado o diabo seduzi-lo. A mesma coisa que aconteceu lá no Éden, juntamente com Adão e Eva.
Deus havia dito para não comer do fruto que estava no meio da árvore, no meio do jardim, e Satanás chegou lá, falou, e não precisou falar muito não. Eva já correu e comeu. Por quê? Porque Eva foi mexida em 3 partes do corpo dela. E o apóstolo João fala isso na sua primeira carta. No capítulo de número 2, acho que o versículo é o de número 16, olha. Porque tudo que há no mundo, o que é que há no mundo? A concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo desenfreado, sentimento. Quando fala de carne, a gente está falando de sentimento. Concupiscência dos olhos, a Bíblia diz que Eva viu que aquele fruto era bom para dar entendimento, mexeu com os olhos dela. Tem um ditado que diz que o que os olhos não vê, mas quando Satanás chegou e disse, não, pode comer que você vai ficar igualzinho a Deus, você vai pegar igual, você vai ser igual ele, né? Ela olhou, começou a olhar para o fruto, aí brotou o quê? O desejo. E é assim que Satanás faz com a gente, né? E a soberba da vida não é do pai, mas do mundo, né? A soberba, a jactância, o orgulho. Então, o que Davi, Satanás mexeu com ele aqui, foi com essas 3 coisas. Davi, você já sabe quantos homens que você tem para a guerra? Não sei, não tenho nem ideia. Mas Davi, quando ia guerrear, não confiava em homem. Ele confiava em Deus. Para que ele tinha que saber quantidade? Mas Satanás mexeu com ele nesta área. E quando mexeu com ele, Davi então manda numerar. E chega o Joabe e diz para ele, você tem 800 mil lá do povo de Israel e tem 500 mil só de Judá. Que é daqui da sua tribo, o pessoal mais amigo. Então, 1.300.000 soldados. Gente para guerrear, que não era brincadeira. Bom, você tem tudo que você precisava, Davi. Pois é. E aí, o que ocorre com isso? A confiança de Davi, que até então estava em Deus, agora passa para aquilo que ele tinha nas suas mãos. Mesmo seu tio, que era o comandante do exército, dizendo, para que isso agora? Que Deus multiplique, que Deus faça 2 vezes, 100 vezes mais esse povo. Para que você deseja fazer isso, rapaz? Você nunca dependeu de soldado para firmar você no trono. Você já passou por situações piores. O camarada, se ele estiver desempregado, e o pastor disser, vamos fazer uma campanha, você vai dar uma oferta de X para Deus, Deus vai abrir as portas, ele dá. Agora, o camarada, quando está trabalhando, se o pastor chegar e falar assim, vamos fazer uma campanha, você vai dar uma oferta de tanto para Deus, ele não dá, porque ele vai calcular em cima do salário que ele tem. Isso aí não dá para me dar. Eu não vou fazer. A pessoa não confia. É o que Davi estava fazendo aqui, é o que o diabo incitou em Davi. A mesma coisa, se você pegar, por exemplo, o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, houve um homem chamado Ananias e uma mulher chamada Safira. Eles venderam uma propriedade que pertencia a eles. Vamos supor que eles venderam por 500. E naquele tempo as pessoas vendiam, as pessoas crentes que vendiam as propriedades, elas acreditavam numa volta iminente de Jesus e elas então desfaziam do que tinha e davam para os apóstolos na evangelização e tal, e eles não se importavam com mais nada, porque eles confiavam na provisão e na promessa que Deus havia dito, que não deixaria e nem desampararia. E as pessoas tinham aquela fé viva, eles não tinham medo de ficar sem as coisas, então eles pegavam e doavam tudo para a evangelização, para a obra de Deus ser feita naquele tempo. Eles não tinham patrocínio, como até hoje não tem. As pessoas que acreditavam é que mantinham. E aí, quando Ananias e Safira se converteram, eles eram de Deus. Tinham o Espírito Santo na vida deles. Que para uma pessoa converter, a Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo.
Então, se você chama Jesus de Senhor, então você é dele. Mas o que ocorre? A Bíblia diz que quando eles venderam a propriedade, eles combinaram. Vamos dizer para Pedro que nós vendemos por 250, mas eles tinham vendido por 500. E eles chegaram lá e disseram: olha, Pedro, o Ananias foi na frente, está aqui a grana da propriedade. Pedro olhou para ele e disse assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Quem é que colocou no coração de Ananias para ele não doar? Satanás. Mas olha para cá. Eu tenho absoluta certeza que na hora de vender, Ananias diz assim: Senhor, ajude a gente a vender isso, porque na hora que a gente vender, nós vamos pegar e vamos levar e entregar lá nos pés de Pedro. E Deus foi e mandou até o comprador. E na hora que Deus mandou o comprador, Ananias não confiou que Deus sustentaria e que Deus iria mantê-lo sem aquele dinheiro estar de posse das suas mãos. É mais ou menos assim. Até brinquei aqui no domingo passado, mas é uma grande verdade. Quando a criança nasce, ela nasce assim com as mãozinhas fechadas. Ela está procurando alguma coisa. Mas quando ela morre, a mão abre. Você até tem que pegar e fechar e colocar aqui. Mas a mão vai aberta. Por quê? Porque a morte nos mostra isso. Você passou aí no mundo, mas você não leva nada. A mão sua vai vazia. Você não consegue levar nada daqui. Mas não é sobre isso que é a nossa mensagem, não. Deixa eu retornar. Eu só estou formulando aqui o alicerce para a gente poder fazer umas paredes mais aqui. Então, quando Davi insiste e faz a contagem do povo, e o seu comandante do exército vem, o Joabe, o chefe do exército vem e diz: nós temos 1.300.000 homens. O versículo de número 10, que é onde eu quero falar mais um pouco sobre ele hoje. E o coração doeu a Davi. Olhe para cá. O Joabe não falou? Os chefes do exército não falou com ele? Mas mesmo assim Davi não insistiu no que ele queria fazer? Olhe para cá. Muitas vezes Deus pode estar usando a sua mãe, o seu marido, o seu filho, o seu vizinho, o seu amigo. E muitas vezes até o ímpio. Sabe para quê? Para tentar remover da sua cabeça o que você anda fazendo. Mas, aqui, por exemplo, apesar do Joabe ser tio de Davi, mas na hierarquia aqui, ele era o capitão do exército. E Davi era o quê? Era o rei. Então, no final das contas, quem é que mandava? Era o Davi. Ele tinha aqui os chefes do exército, homens que conheceram Davi de fé, um Davi fervoroso, um Davi confiante em Deus, e que agora está vendo um Davi fragilizado, um Davi medroso, um Davi se ausentando das coisas de Deus, e que chegam para falar com ele, mas nem assim ele ouve. Porque, irmão, olha, preste atenção, quando o primeiro sentimento que o diabo coloca no crente chama-se soberba, porque esse é o mesmo sentimento que ele teve. E foi esse sentimento que fez ele cair. E é com esse mesmo sentimento que ele faz a gente também cair. O orgulho é quando nós achamos que não precisamos mais fazer aquilo que nós sempre fizemos. Porque, afinal de contas, agora eu já construí o meu espaço. Eu já ganhei o meu status.
Com quem você pensa que você está falando? Até na igreja as pessoas fazem isso. Eu cheguei aqui primeiro, eu já estou no ministério há tantos anos. Ué, mas e daí? Isso não quer dizer nada. Eu sempre digo que andar com Deus não é igual no INPS, filho, que conta o tempo de aposentadoria. E você ainda tem que provar ainda que você trabalhou. Andar com Deus não é o tempo que vai dizer, mas sim as atitudes. Nós podemos ter vários tempos na igreja, mas e as nossas atitudes? Porque você ou eu posso estar na igreja, mas se estou sendo reprovado no meu comportamento, se eu estou sendo reprovado, então o meu tempo de igreja não diz nada, porque meu comportamento está errado. E o mais triste de tudo isso, que é o que eu falei aqui no domingo, para alguns que não estavam, eu estou repetindo hoje, o mais triste de tudo isso é quando o ímpio, o mais alto sinal de reprovação de Deus para uma pessoa é quando o ímpio te censura. É quando o ímpio, preste atenção, escute, olha, preste atenção, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes tem gente que não lê Bíblia, não cita nem o nome de Jesus, não faz nem oração, como diz o meu pai, deita como um burro, levanta como um cavalo. Mas no casamento ele tem mais juízo do que muitos crentes. E às vezes esse ímpio está chegando para o crente, ensinando ele como é que ele deve viver a vida de casado. Esse ímpio está chegando para o crente e orientando ele acerca da vida financeira. Como controlar os gastos, como pagar as dívidas, como proceder. O ímpio está ensinando. Está o inverso. Era para o crente estar ensinando o ímpio, e o ímpio é que está ensinando o crente, dando nele até lição de moral. Como às vezes, por exemplo, você vê. Um tempo atrás, até na televisão mesmo, eu estava vendo um programa de entrevistas e foi feita uma pergunta para a pessoa e ela falou e todas as pessoas que estavam lá discordaram da resposta dela. Mas essa pessoa, por acaso, cita o nome de Deus, por acaso ela fala sobre Deus, por acaso, né, ela prega até mesmo sobre Deus. Mas a atitude dela, todos aqueles ímpios reprovaram. Porque, meu irmão, minha irmã, não é a gente sair falando de Deus, que mostra que nós somos de Deus, mas as nossas atitudes, o nosso comportamento é que vai mostrar. E o comportamento de Davi aqui era o comportamento, não é de um homem segundo o coração de Deus. O comportamento de Davi aqui era o comportamento de um pecador. Olhe para cá. Domingo que vem tem Santa Ceia. Examine a sua vida. Qual tem sido o seu comportamento? A Bíblia diz que você tem que examinar e julgar você mesmo. Eu não tenho o direito de examinar você e julgar você, porque eu não te conheço para isso. E também Deus não me deu o direito de julgar, porque eu não sou juiz. Mas você pode se examinar, como aqui, por exemplo. O que que a Bíblia diz? Que o coração de Davi doeu. Irmãos, se quando você está sozinho, se quando você for orar, quando você for dormir,
você não sentir a reprovação de Deus das suas atitudes. Como é que eu sinto isso, pastor? Você vai se lembrar das orientações, dos conselhos, das pregações, da censura que a sua mãe, que nem é crente, mas deu em você uma lição de moral, do seu colega de trabalho, que nem é de Deus, que nem lê a Bíblia, mas corrigiu você na sua postura, de uma pregação que você escutou na igreja, de uma palavra que você ouviu, seja no rádio, seja na televisão, seja no culto. Se você não se lembra desses confrontos, dessas censuras, e se você não se entristece com isso, você está mais soberbo do que estava Davi. Porque Davi ficou determinado, e Davi ficou focalizado, Davi ficou firme, até o momento que chegou a hora em que quem foi falar com ele não foi homem, nem profeta, nem pastor, nem doutor, nem sacerdote. Quem foi falar com Davi foi o Espírito de Deus. Olhe para cá. Se você é tão orgulhoso que você não gosta que ninguém chame a sua atenção, você é soberbo. E a sua presunção vai destruir você e vai destruir o que é seu. Porque toda pessoa que não quer ser corrigida, ela não quer ser corrigida porque ela é soberba. Ela acha que ela é a última Coca-Cola do deserto. Ela acha que não erra, que não falha. Como Davi aqui achava que aquela decisão que ele tomou de numerar o povo estava certa, não tinha nada a ver, não ia acontecer nada. Como nós também achamos que as atitudes que nós tomamos não vai comprometer coisa alguma. Vai dar certo, nós vamos conseguir. E daqui a pouco, quem é que está pagando o pato? Gente que não tem nada a ver, por causa da besteira que o diabo nos levou a fazer. Pense nisso. Porque o problema é que quando a Bíblia diz que o pecado ele é concebido, quando ele é concluído, ele vai gerar o quê? Ele gera morte. Então, quando Satanás coloca no coração de Davi de fazer, na hora que a contagem chegou, Davi pegou aquilo ali, o diabo disse, agora eu tenho a assinatura de Davi, o que eu precisava da duplicata para ele assinar, está nas mãos dele agora, a contagem do povo. E aí Davi vai se lembrar de quando o seu tio Joabe, quando os capitães do exército, quando um profeta chegou lá, falou com ele, o sacerdote, Davi, larga isso para lá, você sempre confiou em Deus, você sempre dependeu, Deus sempre te deu vitória, Deus sempre saiu com o seu exército, Deus sempre foi à frente, Davi, Deus vai continuar fazendo isso, Deus vai continuar sendo fiel, se você for fiel, Ele vai ser fiel contigo, não há necessidade disso, Davi. Mas Davi não ouviu, irmão. É igual, por exemplo, lembra que eu falei domingo passado que a última mensagem de Deus para nós é a dor? Lembra? Doeu. Davi ouviu. Preste atenção. Amós, capítulo de número 4. Posso ler? Sim ou não? Diz assim, olha. Versículo de número 4 também. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoais sacrifícios voluntários e publicai-os.
porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Jeová. Deus está dizendo, olha, vocês vêm a Betel. O que Betel se representa? O que significa Betel? Casa de Deus. Você vem à casa de Deus, mas até na casa de Deus, quando você vem, você transgride. Você vem à casa de Deus, mas você está pecando. E multiplicai as transgressões. E a cada manhã você traz sacrifício, de 3 em 3 dias você traz o dízimo. Você até dá o dízimo, você dá a oferta. Mas o que deveria mesmo, de fato, primeiro ser dado a Deus, não é entregue o quê? O coração, a alma, a vida. Eu dou a Deus o dízimo, mas eu não entrego o meu coração. Eu não entrego nem meu presente, nem meu futuro. Por quê? Porque eu não confio nele. Então o profeta está dizendo, quando vocês vêm à casa de Deus, deveria ser um momento de abrir o coração, um momento de trazer algo que Deus se agrada, mas quem é que gosta dessas coisas que vocês estão fazendo? Não sou eu. Quem gosta dessas coisas que vocês estão fazendo são vocês. Vocês gostam disso. Quantas pessoas saem daqui da igreja chateadas? Por quê? Porque ela ouviu uma palavra que a confrontou e ao invés dela chegar e dizer assim, realmente eu tenho pecado, eu tenho vivido errado, eu não tenho sido agradável aos olhos de Deus, eu não tenho sido um bom filho. Não, ele sai chateado. Ah, porque esse pastor só prega isso, porque tudo é pecado. Ó, irmão, se está na Bíblia é pecado mesmo, pastor, quer o quê? Ela não é só para você, ela é para mim também. E ai de mim se eu não fizer isso. Que ainda é pior, eu ensinei, eu ensinando e não fazendo. Aí que estou arrebentado mesmo. E o perigo de nós não fazermos é a nossa lâmpada apagar. E quem vai pagar? Quem não tem nada a ver. E está precisando da nossa luz. Olhe para cá. Quantas pessoas estão morrendo em Belém todos os dias? E sabe por quê? Porque elas estão sem luz. E sabe por quê? Porque o sangue dela pode estar nas nossas mãos. Por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa presunção, de nós não entregarmos a Deus aquilo que Deus Ele quer de nós. Como Deus está dizendo, olha como é que foi que Ele fez com Israel. Vamos lá, versículo 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor. Fome e necessidade é Deus falando com a gente. E a conversa já está ficando ruim, né, irmão? Porque fome, nossa, é terrível. E aí, sabe o que ocorre quando dá fome? É, porque eu vou para a igreja, eu dou o dízimo, mas não tem nada para comer em casa. Deus disse, verdade. Você vai para a igreja, dá o dízimo, dá a oferta. Mas o que você deveria mesmo me dar lá na igreja, você não dá. Que é o quê? Me dá seu coração, poxa. Me dá a sua alma, me dá o seu corpo para mim. Não adianta você me dar o dízimo, me dar a oferta, e você se fechar dentro do seu mundo, e você viver a vida do jeito que você quer, você andar da sua maneira. De que vai adiantar isso? Agora, sabe por que você está passando fome? Porque você não muda. Converter não é vir para a igreja. Fala para o seu irmão, converter não é frequentar culto. Converter é mudar. E para mudar não precisa vir para o culto. Você faz essas mudanças em casa. Mudança na maneira de agir, no comportamento, nas atitudes, nas palavras, né? É essas coisas que tem que mudar. Porque tem gente, por exemplo, que só mudaram o lugar de ir. Antes eles iam na católica, agora eles vão na crente. Mas é a mesma coisa.
Antes eles iam no terreiro, agora eles vêm para o evangelho. Mas ele faz a mesma coisa. Pratica qualquer uma outra religião, mas faz a mesma coisa. Não, porque eu não vou ser o que pastor quer que eu seja, nem eu. Eu também não vou ser o que pastor quer que eu seja. Eu quero ser o que Deus diz que eu tenho que ser. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele diz que vai entrar no céu, na igreja pode entrar qualquer um. Na igreja eu posso entrar e posso estar de qualquer jeito, mas no céu só vai entrar aquele que fizer a vontade de meu Pai, diz o Senhor Jesus. Se não fizer a vontade do Pai, não entra. E você vê Deus tratar com Davi, que era um homem segundo o seu coração, para mostrar para mim e para você que não há alívio, não. Nós temos que andar na linha, na reta. Fazer a coisa certa, proceder de uma maneira correta. Não é só frequentar culto, gostar, eu gosto de ir lá na igreja, o louvor é bonito. Não, às vezes nem é louvor, é só barulho. Eu gosto de ir lá na igreja porque eu me sinto bem. Irmão, você tem que vir para a igreja para se entregar a Deus, para se abrir. Senhor, eu sou um pecador. Porque o camarada lá, Jesus falou sobre 2 homens que foram orar. Um chegou e dizia, Senhor, graças eu te dou, porque não sou como os demais, eu jejuo, oro, dou o dízimo de tudo. Olha o dízimo aí. Fala para o seu vizinho, não significa que você sendo dizimista, você está salvo não, irmão. Nem transformado. Porque tem gente que dá o dízimo mais com medo do diabo do que confiante em Deus para obedecer o mandamento. Eu vou dar porque o capeta, senão o demônio entra, né, pastor? Devorador, aí eu vou ter um prejuízo violento. Né, para o devorador não entrar, toma logo. Não. Primeira coisa que a gente tem que dar a Deus é o coração, é a vida. Aí Deus disse para eles, a primeira coisa que ele fez, Deus deu fome, limpou os dentes deles. Diga, graças a Deus, meus dentes ainda não estão sujando, não. Vamos lá. Diz assim, olha, deixa isso para lá. Versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Sobre um campo choveu e sobre o outro não. E secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo após outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não converteram a mim. Olha para cá. Você já viu aquela coisa que para os outros tudo dá certo até sem eles fazer nada? E tem gente que corre, eu vou lá na Igreja Universal, o outro eu vou lá na Mundial, o outro eu vou lá na Quadrangular, lá na Graça tem outra corrente forte, eu vou para não sei aonde, ele vai para tudo quanto é lugar, mas nada que ele vai. O problema nosso não é o lugar onde nós estamos, é como nós estamos no lugar que estamos. Você você podia ser membro da igreja de Pedro, de Paulo, mas se você não for membro do corpo de Cristo, você está perdido. É por isso que hoje tem gente dentro da igreja que não chove sobre ele, mas ele está dentro da igreja. Aí ele sai da igreja achando que o problema é a igreja, é o ministério que ele está. Ah, porque lá eu não me sinto bem, porque lá eu, sabe? O problema não é o lugar, filho. O problema somos como nós estamos no lugar que estamos. Lembra quando Isaac ia sair de lá de Canaã para ir ao Egito, e Deus disse para ele, não desças, não vá ao Egito. Ô pastor, mas o senhor não vê a crise que nós estamos passando no nosso país? O senhor não vê a dificuldade que a gente está nela? O problema não é o nosso país,
O problema é a nossa condição. Porque se nós estivermos voltando o coração para Deus, o que Deus diz que Ele faz? Ele manda a chuva. Se Ele tem o poder para fazer chover lá no sul, por que Ele não pode fazer chover aqui no norte? Eu estou falando no sentido espiritual. Eu entendi, por exemplo, que Deus poderia responder às minhas orações quando eu via meu pastor orando e Deus respondendo. Então, ele pode responder também para mim. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que o pastor faz. Porque se eu andar como o pastor anda, e o meu pastor andava na palavra de Deus, então o que ocorre? As coisas iriam acontecer. Por isso que quando Moisés foi levado e entrou Josué, lá no capítulo no número 1 de Josué, eu não vou ler não, que eu vou terminar aqui em Amós. O povo de Israel chegou para Josué e disse assim: olha, se você andar como andou Moisés, do mesmo jeito que nós obedecemos a Moisés, nós também vamos obedecer a você, e qualquer pessoa que desobedecer a você, não precisa se chatear com ela não, pode deixar que a gente mesmo mata. Foi o que o pessoal falou com Josué. Agora, o que ele diz para eles? Você tem que andar como andou Moisés. Se não andar como Moisés andou, não adianta, filho. Aí não vai ter nada, não. Aí não adianta você querer vir mandar na gente, querer que a gente faça o que você quer, porque nós não iremos fazer. Agora, se você andar como andou Moisés, e se alguém não te obedecer, a gente mesmo passa o cerol neles. Pode deixar que a gente mesmo arrebenta. Vamos voltar aqui para Amós, versículo 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta. Contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. A pessoa está plantando. Já viu aquelas pessoas que elas fazem tudo certinho, direitinho, para dar certinho e dar erradinho no final? Pastor, estava dando tudo certo. Como é que pode uma coisa dessa? É aqui, ó. Queimadura é quando na época que o trigo precisa da chuva, a chuva não vem e dá nele, né, não só no trigo, mas qualquer plantação, ele dá um amarelão. Dá tipo um fungo que mata até mesmo a planta, ela seca. É como se fosse realmente um fogo sem queimar. O negócio estava verdinho, verdinho, bonito, e de repente ele seca. Aí ele fala aqui de uma outra coisa, ferrugem. Que é o mesmo problema da queimadura. Só que ferrugem, passando para o lado físico, sabe o que é, irmão? É atrofiamento do corpo. Essas doenças de artrite, artrose, não sei o quê, braço não mexe, mão não abre, perna não anda, joelho não movimenta, braço não vai, coluna é entrevada, né? Hérnia de disco, bico papagaio, mais não sei o quê, endureceu tudo, enrijeceu tudo, é isso aqui, ó. Esse problema aqui. Agora olha o pior. Isso aqui tudo Deus já tinha mandado no tempo lá de Davi. Versículo 10. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito, e os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos exércitos vos fiz subir sobre o vosso nariz. Contudo, não vos converteis. Você vê aqui, ó, que Deus começou com prejuízo, depois dos prejuízos passou os danos, depois dos danos passou e o negócio vai só apertando. Veio o que com isso? A morte. Nos tempos de Davi houve uma fome.
Mas Davi não deu atenção para aquilo, né, irmão? Só cuidou do problema, sanou a fome, resolveu tudo e ficou de boa. Mas não voltou o coração totalmente para Deus. Tanto é que ele já culminou-se na sua rebeldia, que veio culminar aqui na morte. Aqui, ó. Aí vamos lá. Deixa eu terminar, senão eu não termino. Subverti-vos alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? O que Deus faz aí, irmão? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Diga misericórdia. Diga, Senhor, não me deixe ser soberbo, nem presunçoso, nem orgulhoso. Transforma meu coração, muda a minha vida enquanto há tempo, que não venha prejuízos, nem danos e nem perdas, na minha vida e nem na minha casa. Conserve a todos da minha família, dê ordem aos seus anjos para guardar, para proteger os meus bens, o meu patrimônio. Não me deixe chegar, Senhor, a essa extremidade que chegou o rei Davi, tão insensível, de não ouvir mais a sua voz, até que a morte fez ele abrir os olhos e ver que o pecado, ele gera a morte, ele traz a morte, ele traz a angústia, ele traz o desgosto na vida. E eu nunca quero ter um coração angustiado, um desgosto na minha alma. Por isso eu oro e te peço, no nome do Senhor Jesus, cria um coração puro, um espírito reto na minha vida e me ajude a caminhar contigo. Não me deixe endurecer o coração. Fala comigo, não me deixe ser insensível, a ponto de não aceitar mais a correção, de não ouvir mais os conselhos, de rejeitar a sua palavra, de rejeitar, meu Deus, o seu caminho. Me ajude a andar diante de ti, no nome de Jesus. Amém.